Continuando a nossa conversa, o Lula afirmou que só vai começar a anunciar ministros depois de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia está marcada para 12 de dezembro. Foi antecipada por Alexandre de Moraes a pedido do Lula. Na sexta-feira, o petista descartou Gleisi Hoffmann em alguma pasta, mas se irritou com perguntas sobre a composição do governo. Se tiver que anunciar, eu vou anunciar. Mas não tem nada certo, querida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo para frente e voltar atrás. Eu não posso. Então eu não tenho pressa. Porque eu só vou tomar posse dia 1º de janeiro. Por que eu tenho que ficar anunciando as coisas agora? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, tudo que as pessoas falarem é bom que vocês publiquem, porque eu fico sabendo. É bom. Mas o que vai valer é quando eu falar. Quando eu falar, é definitivo. Portais de notícias dizem que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve ser o ministro da Fazenda de Lula. E o ministério terá integrantes do Centrão. A expectativa é de que o MDB tenha 3 pastas. PSD e União Brasil devem ficar com 2. A ideia é isolar o PL de Jair Bolsonaro na oposição. Como parte do plano, os petistas decidiram apoiar a reeleição de Arthur Lira para presidente da Câmara. O anúncio foi feito pelo deputado Reginaldo Lopes. Nós decidimos pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que nós temos uma agenda de país, uma agenda de reconstrução do Brasil, uma agenda que o próprio presidente Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas, do voto popular, e nós entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional. E compreendemos que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país, dar ao presidente Lula estabilidade, governabilidade, uma base sólida para implementar aquilo que foi contratado pelo povo brasileiro nas urnas no dia 30 de outubro. A lista de artistas que vão se apresentar na festa de posse do Lula, a gente já está sabendo dela quase toda. Aliás, foi muito engraçado, porque a Janja, não sei se você viu isso, a Janja lançou aí uma enquete, né, começou a perguntar para as pessoas nas redes sociais quem vocês querem que se apresente na festa de posse do Lula. E o Oi Luiz, recomendo que sigam o perfil Oi Luiz, o Luiz com Z, respondeu The Police. Então, a gente realmente gostaria. Agora, consta, ministérios, a gente não sabe nada, né? Sabemos quem vai tocar lá na festa da posse. Ministérios não sabemos muita coisa. Sabemos, infelizmente, consta, que volta a divisão por partidos, né? Aquela história de divisão por profissionais, técnicos, competentes, acabou. Lacombe, o Brasil flertou por 4 anos com uma guinada rumo à seriedade. Isso vai ficar para a história, eles tentaram, enfim, inverter toda a narrativa, demonizar Bolsonaro, até mesmo a sua equipe, né? E basta olhar os nomes, né? Não só do Paulo Guedes com aquela turma toda de economia que ele trouxe com ele, mas os outros ministérios, né? Então, o presidente Bolsonaro fez a coisa de uma maneira mais técnica, independente, séria, republicana. E ele foi tratado como grande vilão, como uma grande ameaça à democracia. Para quê? Para trazer de volta os mesmos de sempre. O PT não tem aliados, o PT tem comparsas. Ele não tem um projeto de nação, ele tem um projeto de poder. E alguns resolveram subir a rampa junto com o ladrão para voltar à cena do crime. E ponto. Não vamos aqui elaborar muito, né? É isso, é disso que se trata. Estão discutindo a divisão do butim. Quem é que fica com o quê na pilhagem da coisa pública. E ponto. E é só isso que se trata. E agora a gente vai começar a ver isso de maneira transparente, né? Porque não tem mais um simulacro de visão de país. Agora, a questão do The Police foi uma boa tirada e teve gente falando assim, Sepultura é uma banda talvez até mais interessante. Mas a verdade é que eles têm, né? Eles têm já a lista dos artistas, né? Pablo Vittar e companhia,
Eu tenho dificuldade de ver a arte ali, mas tudo bem. Eles têm a lista de artistas, mas não tem os ministros. E veja como o Lula já perdeu a paciência com os jornalistas perguntando isso, né? Isso é uma palhinha do que ele fazia e as pessoas esqueceram. As pessoas falavam que o Bolsonaro era uma ameaça até à liberdade de imprensa, nunca mexeu uma palha contra isso, ele apenas não aguentava todo dia calado as provocações dessa turma militante. Agora, o Lula, ele é truculento, ele quis expulsar o correspondente do New York Times, Larry Rodder, no começo do seu governo, por falar dos seus hábitos etílicos, que todo mundo sabe que o sujeito é cachaceiro mesmo. Então, veja, o Lula perde a paciência muito rápido. Vai voltar aquele, minha filha, fica quietinha aí que você não sabe de nada. Já. Eles esqueceram quem é o Lula. E está circulando o nome do Haddad mesmo, que é, obviamente, uma desgraça. Então, de novo, Lacombe, estão discutindo à luz do dia a divisão do butim. É disso que se trata. Augusto, estamos voltando no tempo para bem pior, né? Quando aparece uma lista de possíveis ministros, eu gosto de ler em voz alta, para mim mesmo, porque eu tenho a sensação de que estou ouvindo uma chamada no pátio da cadeia, né? Vai ser a primeira... se ele anunciar de uma vez quem ele pretende indicar para o ministério, você vai ser o primeiro ministério da história que poderá ser chamado pelo codinome. Né? No caso, alcunha, não é nem codinome, alcunha, como se usa para bandido. Não tem nenhum que se livrou de codinome. Nenhum. É só procurar lá na lista do Departamento de Propinas da Odebrecht. Ao lado dele tem uma que tem 2, né? Coxa e amante, a Gleisi Hoffmann. Só presidente do PT, 2 codinomes, um não bastava. Então é isso aí. A turma está na cena do crime. Estão loucos para voltar. Eles não ocupam salas, né? Eles ficam ao lado do cofre. Essa é a localização geográfica deles. Ana, e além de a gente ter essa divisão política dos ministérios, né, certamente virão, então, vou chutar aqui, estão falando em 34, 35 ministérios. Não, vai ter que criar mais, né? Porque onde o ex-presidiário vai colocar Simone Tebet, por exemplo? Estava doida ali para pegar o Ministério da Agricultura, mas já foi colocada para escanteio. Aí falaram da cidadania, também já não é. Então, vai ser, no mínimo, muito interessante também ver essa gente, porque essa gente que não tem lealdade política, não tem lealdade em departamento algum, se estapeando, dando facadas nas costas uns dos outros por causa de ministério, por causa de influência, de capital político. E a Simone Tebet, que falou e falou e falou da corrupção do PT, falou do mensalão. Num programa antes do primeiro turno, ela foi perguntada se a senhora não... no segundo turno, no caso de Bolsonaro e Lula, a senhora vota no Lula? Não, eu voto nulo, jamais vou votar em Lula. O pavimentou o mensalão, o petrolão, a corrupção toda, quase acabou com o Brasil. E olha o que nós vimos no segundo turno. Ela em cima de palanque com o ex-presidiário, de mãozinha dada, levantando a mãozinha. O Brasil realmente não é para amadores, né? Então, no mínimo, ver a cara de tacho de uma figura como Simone Tebet também, que falou que quando seria candidato a presidente, para as minorias, para as mulheres votam em mulheres, mas viu doutora Mayra, doutora Anísia Yamaguchi sendo desrespeitadas por Omar Aziz, por Renan Calheiros naquela CPI porca, naquela CPI do circo, e não fez nada, e não abriu a boca para agora sentar do ladinho do Lula e ficar aí mendigando o ministério. Essa é outra que, junto com Rodrigo Pacheco, a gente tem que extirpar da nossa política. A Simone Tebet é aquela liberal que é contra a privatização da Petrobras, né? E aquela mulher que diz que mulher pode fazer qualquer coisa, mas só pode votar em mulher.
entendeu? É nesse nível. Aliás, o Lula precisa achar um lugar aí para Dilma Rousseff, né? Tem de reparar em injustiças históricas, né? Ela foi vítima de um golpe. O Zé Dirceu não fez nada, merece de volta uma Casa Civil. Né? Já que é para botar bandido aí, tem que usar o critério do prontuário, da capivara. Né? Põe todos. É muita maldição. Não sei se você acompanhou essa semana aí as fotos da... Diga, Ana. E quem era vice da Simone Mara Tebet? Gabrilli. Mara Gabrilli. Impressionante. Mas, assim, me referindo a Dilma Rousseff, essa semana circularam agora, esses dias, circularam fotos da Dilma, ainda presidente, entregando a taça para o Philipp Lahm, capitão da Alemanha de 2014. A Alemanha que ficou fora, já que estamos em época de Copa do Mundo, ficou fora da Copa do Mundo de 2018 na primeira fase, na fase de grupos, e agora novamente. Então, maldição do 7-1. Maldição da Dilma. É, da Dilma. Dilma claro. Rousseff. Sim, mas só com a Dilma a gente podia levar de 7-1. Nossa, né? meu Deus.